presidente Lula condenou a construção de casas de 15 metros quadrados em Campinas, Paulo. Pois é, o presidente Lula expressou sua crítica a um programa habitacional lançado pela Prefeitura de Campinas, no estado de São Paulo. Esse programa visa construir casas com apenas 15 metros quadrados, que, segundo o presidente, contribui para a degradação do ser humano. Durante a segunda edição do, entre aspas, Conversa com o Presidente, uma entrevista ao vivo transmitida pelas redes sociais do presidente da empresa Brasil de Comunicação EBC, Lula destacou a importância de abordar questões como as palafitas e o processo de degradação humana. Ele expressou sua preocupação com a possibilidade de se tornar comum a construção de casas tão pequenas, comparando-as com os poleiros, considerando tal situação um absurdo. Além disso, Lula abordou os planos do governo de preservação do meio ambiente e mencionou sua próxima viagem à Europa marcada para esta semana. Especialistas apontam que essas moradias não estão de acordo com o conceito de moradia digna recomendado pela Organização das Nações Unidas, ONU. O vice-prefeito de Campinas, o Vanderlei Almeida, classificou a crítica do presidente à iniciativa como lamentável. Eu acho que 15 metros quadrados o prefeito exagerou mesmo. Nós falamos sobre esse assunto aqui na semana passada, né? Segundo, esse imóvel seria para abrigar 4, 5 pessoas numa família, né? Quer dizer, uma casa de 40 metros quadrados, que é 40, 45 metros, essas que são produzidas aqui em Dourados, são construídas aqui em Dourados, é um quarto, uma sala conjugada com a cozinha, um banheiro, um quarto e tal. Já é pequeno, o imóvel já é pequeno, de 40, 45 metros, calcula uma de 15 metros então. A pessoa vai ter que dormir em pé lá dentro, porque como é que 4 pessoas vão se abrigar ali dentro, né? Quando olha com relação a isso, e é óbvio que qualquer imóvel com 15 metros quadrados não é o ideal e está longe de ser o ideal para que uma família possa viver com a dignidade, com a tranquilidade. Ele tem um anexo. Ou seja, sem dúvida, não é as condições ideais. Porém, que é importante ser visto também em relação a isso que está acontecendo lá em Campinas, é o contexto da história. Essas pessoas que estão recebendo esses imóveis eram pessoas que estavam em áreas invadidas e que foram desapropriadas, ou seja, elas não teriam para onde ir, e, entre aspas, literalmente para baixo da ponte, né? Ou seja, e lá onde elas estavam morando em barracos de lona, no local que foi invadido lá. Se realmente não é uma moradia digna, pelo menos, ainda assim é melhor do que onde eles estavam e da forma como estavam. Mas é claro, precisa ser vista toda a situação, se nesse espaço em que eles serão colocados existe a possibilidade, depois no futuro, da família fazer ampliação, se é lá um terreno que tem esse espaço tal, adequado, eu vejo até como um primeiro passo, né? Ou seja, para qualquer um, aliás, deve vir uma matéria hoje, aliás, vi só a manchete, porque a matéria ela não foi permitida ser lida a não ser por assinantes, num grande portal de notícias aqui do país, que os moradores, quem recebeu essas casas, estão comemorando, estão agradecendo ter recebido essas moradias devido à situação precária do qual elas viviam. Então, se existe a possibilidade de para onde elas estão indo, tiver a possibilidade de ampliar e tudo mais, é um primeiro passo. Se não o ideal, pelo menos um passo pequeno está sendo dado, né? Bem pequeno, né, Paulo? 11 horas e 20 minutos. Ficar ao relento embaixo da ponte, né? 11 horas e 20 minutos. Não, mas eu acho que se a prefeitura se empenhasse, tinha condição de dar uma casinha um pouco maior, né? Claro que teria, com toda certeza. Possível, né? Não adianta o vice-prefeito reclamar. Até porque, antes dessas pessoas saírem dali, o município tinha conhecimento que eles estavam numa área invadida, numa área irregular, aquela coisa toda. E hoje, com tantos projetos de casas populares aí, por que você não poderia dar, né, uma residência que pudesse dar o mínimo de conforto, né, para essa família? Porque 4 pessoas dentro de uma casa dessa não tem conforto nenhum. Não está o relento. Tá, mas para um entrar, o outro tem que sair. Vai entrar dentro de um caixão, praticamente. Não tem como, né? E com todo respeito, recursos para se fazer uma casa com melhor condição, né, tem do governo federal, tem da prefeitura, tem do governo do estado de São Paulo, que poderia, numa parceria com esses 300 aí, dar sim essa condição, uma casa que seja de 40, 50 metros quadrados. Agora, não venha o vice-prefeito se gabar de uma casa de 15 metros quadrados para uma família de 4 pessoas, né?
Bom, se você está falando que a prefeitura tem esse dinheiro com tanta facilidade do governo do estado, do governo federal para construir, então Dourados está nessa fila aí, porque se é tão fácil assim pegar dinheiro do governo do estado e do governo federal para construir casa, aí entra dessa razão que você está dizendo. Então construiu lá porque quis. Muito provavelmente não construiu porque quis, porque os recursos que o município tinha próprio para fazer aquela quantidade que está lá. Que eu disse, não é o ideal, mas é o que se tem. Se fosse com tanta facilidade assim, ninguém ficava sem casa na cidade. Não dá para comprar uma cidade de 300 e poucos mil habitantes, com a cidade de Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes, né? E que arrecada 10 vezes mais do que arrecada aqui. Aqui tem sim. No Isidro Pedroso está saindo um conjunto habitacional de prédios ali populares, né? Tem outros acontecendo aqui em Dourados, como aquela casa a questão aqui dos distritos aí, não sei o que, verde lá, né? Estão sendo levantados. Tem sim. Se você for atrás do recurso junto ao governo do estado e o governo federal, você faz casa melhores, né, para a população sul-mato-grossense. Campinas arrecada muito. É uma das principais cidades do estado de São Paulo. Aliás, Campinas é famosa também, né? Segunda cidade do estado. Essa casa foi criticada por especialistas, pelo tamanho dela, pelo quão desumana ela é. Inclusive, contraria até a diretriz da ONU, que isso aí não tem condição de se ter uma vida digna numa casa desse tamanho. Essa que é a verdade, né?